Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, dependendo quando vocês estão assistindo esse vídeo. Essa é a continuação do primeiro vídeo da introdução que eu fiz. Se vocês ainda não assistiram, por favor, assistam, porque essa vai ser a continuação. Antes de a gente continuar contando a história, primeiramente eu quero agradecer a todos que assistiram. Vocês provaram o porquê eu amo tanto o povo brasileiro. Os comentários eram todos positivos, me deixou emocionado. Se eu fizesse a mesma coisa para meu povo ou qualquer outro povo europeu, eu não receberia tanta positividade. Então vocês provaram porque o brasileiro é diferenciado. Enfim, antes a gente continuar, eu quero pedir um favor. Eu quero contar essa história não porque eu quero receber qualquer tipo de elogio ou qualquer outro tipo de validação. Eu, na verdade, nem precisaria todas essas curtidas e tudo. Mas eu preciso ter uma motivação também para contar essa história. Por quê? Eu conto essa história para inspirar as pessoas. Que a minha história é real, nada é exagerado, nada é inventado. E eu sei muito bem que essa história pode inspirar muitas pessoas, porque é uma história de muita superação, de muita dedicação, de muita fé, de milagres de Deus. Mas para eu ter uma motivação, para eu ter uma retribuição, eu não vou pedir vocês mandando dinheiro para mim, mas eu queria que vocês sempre assistam os vídeos até o final, curtam o vídeo e deixem algum comentário. Seja positivo, seja negativo, tanto faz. Mas isso vai me ajudar, tá bom? Então a gente sempre vai ter uma meta de bater, e quando a gente bate essa meta, eu vou começar a gravar o próximo vídeo, a próxima parte. No último vídeo, eu fixei o comentário pedindo 100 curtidas no vídeo, e a gente vai tentar ir crescendo e vamos tentar bater 150 curtidas nesse vídeo aqui, beleza? Uma outra coisa, gente. O meu jeito, não só em português, mas em qualquer outro idioma que eu falo, é falar bem devagar. Se vocês não têm paciência de ouvir eu falando tão lento, no YouTube tem a opção nas configurações de trocar a velocidade, então para vocês não perder tempo. Então, vamos começar. Antes de contar toda a história sobre o Brasil, eu tenho que explicar até nos mais detalhes, com mais intimidade da pessoa que eu era. Já no vídeo anterior eu explicava que antes de conhecer o Brasil, eu era uma pessoa bem típica daqui, da Europa em si, mas até mais do meu país, Letônia, que é um dos povos mais deprimidos do mundo. E tem seus motivos o porquê. Como o clima, como falta de fé, que é um dos povos mais ateus, eu acredito que isso tem muita influência também. O clima tem uma grande influência que acho que vocês não têm noção. É só viver o ano inteiro aqui para ter certeza como é. E a história também, o povo passou muita guerra aqui. O comunismo também influencia muitas pessoas. A genética das pessoas é a genética que passa o pai para o filho e tal. Mas cada um de nós também somos únicos e especiais. Eu também tinha umas diferenças do meu povo, né? Como cada um tem. E eu, como a criança, já era muito deprimido. Hoje é uma trend falar de ansiedade e depressão e parece que todo mundo tem, mas não é uma brincadeira, gente. Eu realmente, olhando para trás, como eu era criança, eu tinha muita depressão. Eu não quero muito entrar no assunto da família, porque eu acho que tem que ter muita intimidade de contar,
mas tive muito problemas. E eu acho que isso é influência de porque teve tantos problemas. E eu era um menino, primeiramente, eu não lembro muito da minha infância, mas do que me contaram a minha mãe e os meus parentes, que eu era super tímido, super medroso, não fazia amizade com ninguém, sempre ficava na minha, no cantinho, muito quieto, muito inocente, mas bem fofinho. Só que assim, parece fofinho de lado, mas a realidade era que já com desde cedo já tive muita depressão e até mais na adolescência. O que me salvou foi que com 5 anos de idade a minha família se mudou de uma cidade pequena que não fica muito longe do capital, se chama Sigulda, e a gente se mudou para o capital, Riga, ou em português seria Riga, só que a gente puxa o R e o nome original é Riga. E a gente se mudou para a cidade capital. E no bairro aonde a gente se mudou, teve a melhor base de futebol, não só da Letônia, mas dos países bálticos, Letônia, Lituânia e Estônia. Se chamava o clube de futebol Skonto. E meu pai me levou para lá com 5 anos de idade. Eu nasci em 1997. Então eu tinha, era 2002 quando eu fui para a melhor base de futebol da Letônia começar a treinar. E eu juro por Deus, eu falei que eu não lembro muito da minha infância, mas se tem uma coisa que eu lembro, que depois do primeiro treinamento, imagina com 5 anos de idade, eu falava para mim mesmo que isso é o que eu quero fazer por resto da minha vida, futebol. Na época, eu não acreditava em Deus. Eu era ateu até 23 anos de idade e eu vou falar sobre isso também, que é cultura daqui. O povo até julga e começa a rir quando alguém falar que acredita em Deus, chama de doido. Mas eu, olhando para trás, mesmo quando eu não acreditava em Deus e julgava as outras pessoas, e olha como Deus é perfeito. Eu julgando quem acredita em Deus e tal, eu sempre, mesmo assim, fui abençoado por Deus. Como todos são, só que as pessoas que não acreditam não percebem disso. Essa é a diferença. Deus abençoe todos, quem acredita, quem não acredita. Eu era muito abençoado porque tem muitas pessoas que vivem toda a sua vida e não entendem o seu propósito de vida, né? Sempre buscam coisas novas e não acham aquela coisa que você pode dizer assim, isso que eu quero fazer pro resto da minha vida. E comigo, com 5 anos de idade, depois do primeiro treinamento de futebol, eu entendi, não, é isso que eu quero fazer. E eu lembro indo para, como se chama? O jardim, aqui se chama Barnodats, ou em inglês Kindergarten, que é, poxa, esqueci o nome em português, eu sabia. É tipo o jardim das crianças, é tipo a escolinha, né? Tipo, antes de ir para a escola, tem essa escolinha das crianças. E eu lembro que lá eu falava pra, não sei, ela não é professora, né? Mas a babá, né? Que cuida das crianças, ela perguntava para todas as crianças: o que que você quer ser quando você crescer? E todos os meninos falaram, ou falaram policial, ou falaram bombeiro, ou falaram cozinheiro também, não sei porquê, mas muitos falaram isso. E as mulheres também, algo assim, atriz, cantora, não sei o quê. E eu falava jogador de futebol. E
teve, acho que 2 babás nesse dia que começaram a rir. Começaram a rir muito. Porque no meu país não tem muita cultura de futebol, não tem muita tradição. E elas falaram pra mim, com futebol você não se ganha dinheiro, é só um hobby. Enfim, a gente vai chegar a ponto de falar sobre isso também, como é engraçado. Então lembra-me esse momento. Mas, sim, eu falava que eu era muito deprimido já como uma criança. Eu tinha muitos demônios na minha cabeça. Eu não sei como mais explicar, como botar em palavras. Isso parecia que eu não tô vivendo, eu tô sobrevivendo, sabe? Sempre... De lado parecia um menino fofinho, né? Mas ninguém sabia, nem os meus pais acho que até hoje sabem o que passou na minha cabeça. Eu também não lembro tanto, mas eu lembro que era muito sofrido. E porque eu entendi que o futebol era meu propósito, porque eu tinha esse alter ego, que quando eu entrava no campo, parecia que todos os meus problemas foram embora. Parecia que tô na outra dimensão, meio perdendo noção, perdendo de tudo. E sou estando lá, presente no campo de futebol. E até hoje é o único instrumento meu, é o único jeito onde eu me sinto eu mesmo, é no campo de futebol, sabe? E o futebol me salvou. O futebol me salvou tantas as vezes que a gente vai chegar até o ponto da minha adolescência, que eu vou entrar em mais detalhe também. Mas o que é interessante é que quem me conheceu como esse menino tímido e medroso, e se foi assistir algum jogo meu, que quando eu era pequeno meu pai me apoiou muito, ele foi para todos os jogos e meu clube viajava muito para a Alemanha, para a França, para a Suécia, Finlândia, Eslováquia. Meu pai foi para todos os países, gastou tanto dinheiro, ele comprou a câmera para gravar todos os meus jogos. Eu acredito que eu ainda tenho os meus jogos da infância, só que eu não sei como eles colocar de jeito digital, né? Porque era uma câmera antiga, mas meu pai me apoiou muito, minha família foi nos meus jogos. E ninguém me conhecia quando me viu no campo. Aquele menino tímido, que sempre estava no seu canto. No campo de futebol era completamente outra pessoa. As pessoas me chamavam de leão. E não por à toa que o meu signo é leonino. Eu no campo sou um leão. Sou mais alto, eu falo, eu comunico muito no campo, eu luto muito e é muito fácil de me perceber no campo. Tenho muita paixão por futebol. E até quem não gosta de futebol, sim, essa história envolve muito, mas mesmo assim vale a pena ouvir, porque não é sobre futebol, é sobre como o futebol ajuda, cada um tem seu instrumento de se perder, né, mesmo, meio se perder, sair daqueles problemas diários que você tem da sua rotina, e o futebol foi o meu jeito. Sobre o Brasil. Então, eu falei que eu comecei a jogar com 5 anos de idade, que eu nasci em 1997, então eu comecei a jogar bola em 2002. Já pode meio imaginar, né? 2002, Brasil, eu acho que eu não preciso muito explicar o que 2002 para o Brasil. Então, eu comecei a assistir os vídeos também do futebol, os jogos. E as primeiras palavras que eu aprendi em português foi jogo bonito. Eu não sabia o que significa, só vi as propagandas que eu amava tanto. Eu sou muito fã até hoje do Ronaldinho Gaúcho, era meu ídolo. O jeito que ele jogava e que eu mais gostava, o que meu pai sempre dizia para mim depois, porque ele sabia quanto eu gosto do Ronaldinho Gaúcho, é sorrir jogando. E o meu pai sempre dizia para mim, sorri quando você joga. E isso que eu aprendi com Ronaldinho Gaúcho, sorri quando você joga. Então, as primeiras palavras, por causa de todas as propagandas de Nike, de joga bonito, foi joga bonito, só que eu não sabia o que significa, não sabia que
tá em português, porque até 21 anos de idade eu achava... Não sabia nada sobre o Brasil, não sabia sobre o tamanho do Brasil, não sabia que no Brasil se fala português, eu achava que fala espanhol, ou sei lá. Enfim, não sabia nada, só sabia sobre futebol, sobre Ronaldinho Gaúcho, alguns outros jogadores como Ronaldo, Roberto Carlos, Dida, Cafu, Robinho, Adriano e tal. E é isso. E era muito fã de Barcelona por causa do Ronaldinho Gaúcho. Até hoje sou muito fã de Barcelona. Meu sonho, inclusive, sempre foi jogar no Barcelona, sempre foi jogar na Espanha também. Mas tudo graças ao Ronaldinho Gaúcho. E a única coisa que eu ainda lembro, que eu lembro bem pouco da minha infância, mas até minha mãe pode confirmar isso. Quando eu era pequeno, eu falava para minha mãe: mãe, um dia eu vou para o Brasil. E minha mãe, como ouvindo isso de uma criança, sabem como as crianças são, com muita imaginação, começou a ir. Agora vocês já sabem como a vida é incrível, como Deus é incrível, né? Como tudo funciona. A terceira palavra que eu aprendi em português foi obrigado. Só que eu não sabia que obrigado significa obrigado. Eu aprendi sobre obrigado também no futebol. Eu acho que eu ouvi uma narração brasileira que é muito diferente das narrações europeias em inglês, que são monotonas, né? Eu acho que eu ouvi um narrador gritando tipo, obrigado! E nós amigos sempre meio brincando, gritando obrigado sem saber o que significa obrigado, achando que significa alguma coisa de futebol, sei lá, que significa gol, não sei. Então é engraçado pensar como foi a minha conexão com o Brasil sem saber nada sobre o Brasil. E hoje em dia, o Brasil, eu posso dizer que é casa da minha alma, é uma das maiores paixões minhas da minha vida, além de Deus e futebol, é o Brasil. Muitos aqui na Letônia me conhecem por ser brasileiro. É engraçado que no último jogo do domingo eu jogava e a gente meio saiu desculpa falar, mas na porrada no jogo. Não foi nada demais, a gente só puxou o time de adversário. Eles começaram a me xingar de brasileiro, mesmo que eu nasci e cresci aqui, mas eu acho que eu tô virando famoso aqui no meu país também, que as pessoas me veem como um brasileiro. Mas enfim, eu acho que por essa parte vai ser suficiente. No próximo vídeo eu vou contar mais sobre a minha adolescência, como era muito pesada. E depois a gente vai começar a falar sobre como um cara da Letônia começou a conhecer Brasil mais, como enxergou a vontade de ir para o Brasil, como tudo aconteceu. É um milagre de Deus. Vocês vão ouvir tudo. Não é aquilo que vocês pensam. Não é intercâmbio, não é apaixonar por mulher brasileira, nada disso. É bem interessante. Vocês vão gostar, eu acho. Então, vamos bater essas 150 curtidas. Espero que vocês gostaram desse vídeo. E é isso. Deus abençoe todos. Até a próxima. Tamo junto. Abraço.